Fechou aí? Tiago, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 2 até o verso 4. E eu quero que você se situe e familiarize com essa carta, enquanto você está procurando aí, apenas para você se familiarizar com essa carta, para você entender um pouco mais a respeito dela. Essa carta foi escrita para os cristãos de modo geral. Quando você lê uma carta, por exemplo, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, são cartas específicas, embora elas possam ter sido lidas em outros lugares também, para outras igrejas. Mas a carta de Tiago foi escrita para os cristãos que estavam espalhados pelo mundo conhecido daquela época. Você encontra na Bíblia, basicamente, ou no Novo Testamento, 2 Tiagos. Existem, assim, rapidamente outros nomes, outros Tiagos que aparecem, mas os 2 mais conhecidos são: um é o Tiago, irmão do João. Quando você lê os evangelhos, por exemplo, no início do evangelho de Marcos, você vê que Jesus foi até a praia e chamou 2 rapazes para segui-lo. Um era João, outro era Tiago. Eles eram irmãos, chamados filhos de Zebedeu, e depois eles foram chamados filhos do trovão, por causa do temperamento assim agressivo que eles tinham. A Bíblia diz que quando Jesus os chamou, eles deixaram o barco com seu pai e os seus empregados e seguiram a Jesus. Então eles tinham um pequeno comércio de pescaria, o Tiago e o João. Não é desse Tiago que a gente está falando aqui, a carta. Esse Tiago, que Jesus chamou, que era um apóstolo, morreu, foi o primeiro apóstolo a se tornar um mártir, né? Por causa do Evangelho. Se vocês lerem Atos, o livro de Atos, vocês vão ver que Herodes mandou matá-lo. Então, o Tiago, que Jesus chamou para segui-lo, lá em Marcos, capítulo 1, 2, esse Tiago morreu lá no livro de Atos. Não é esse Tiago que escreveu essa carta, naturalmente. Esse Tiago é chamado o irmão do Senhor. Eu quero explicar isso para você. A Bíblia diz que quando Jesus começou seu ministério, os irmãos dele não creram nele. Você lê isso lá nos evangelhos. Os irmãos, as irmãs de Jesus não acreditavam nele. E lá em Marcos diz que alguns achavam que Jesus estava fora de si, porque eles olhavam para Jesus. Jesus era o irmão mais velho, filho mais velho, e de repente aquele carpinteiro largou tudo e começou a pregar o evangelho, e alguns irmãos dele achavam que ele estava fora de si. Mas depois da ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que a família dele creu nele. Interessante, né? Só depois da morte de Jesus e da ressurreição foi que os seus irmãos creram nele. E um dos irmãos de Jesus era o Tiago, que se tornou o líder da igreja de Jerusalém. E esse Tiago escreveu essa carta aqui. Então, eu estou contando isso aí só para vocês entenderem, né? Quando vocês lerem essa carta mais um pouco. Ok. Dada essa explicação, e feita essa familiarização com o texto, nós vamos ler Tiago 1, versos 2 a 4, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Agora, ainda no capítulo 1, vamos ler o verso 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar? E vamos pedir que o Senhor fale conosco e nos permita ouvir a sua voz de uma forma que seja bom, faça diferença para todos nós. Feche os seus olhos para a gente orar
mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento em que estamos reunidos aqui como igreja em teu nome, e nessa hora em que podemos, depois de ler a tua palavra, podemos meditar nela, Senhor, e ter esse tempo e investir esse tempo em meditar na tua palavra e ouvir a tua voz e o recado que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós te agradecemos por todos os que conseguiram chegar até aqui. Oramos para que o Senhor fale ao nosso coração. Oramos para que o Senhor fale ao coração de todos que estão acompanhando essa palavra aqui, os que estão acompanhando pela transmissão via internet. Senhor, nos permita que ao ouvir essa palavra, que o nosso ser seja revestido de uma consciência nova no Senhor, de um jeito novo de olhar a vida, de uma maneira nova de viver segundo a tua direção. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual foi a última vez que você foi grato a Deus por uma situação difícil que você passou? Você se lembra disso? Qual foi a última vez que você, passando por uma situação difícil, foi grato a Deus por isso? Segunda pergunta: como foi que você chegou ao final dessa situação? Como estava? Como você estava? Você estava uma pessoa melhor? Você estava uma pessoa mais madura depois daquela situação? Ou você estava uma pessoa mais cansada? Uma pessoa mais triste? Talvez uma pessoa mais amargurada? Como é que você chegou ao final daquela situação que você viveu? Por que eu estou fazendo essas perguntas para você? Porque eu quero contar uma história da árvore que queria ser um piano. Era uma vez uma árvore que queria ser, o sonho dela era ser um lindo piano de caudas. Era o sonho daquela árvore. E na floresta ela dizia isso para todo mundo, que esse era o sonho dela. Era uma árvore bonita, alta, frondosa, cheia de galhos e folhas. As pessoas vinham, ela fazia sombra para as pessoas, os pássaros vinham, construíam ali os seus ninhos. Ela era uma árvore que se destacava das outras na floresta. Um belo dia, ela recebeu uma carta, e na carta estava escrito: Dona Árvore, o seu sonho vai ser cumprido, e a senhora vai se tornar um piano. E ela ficou feliz da vida, muito feliz, porque ela sabia que o sonho dela seria realizado. Bem, ela reuniu as árvores da floresta, fez uma festa de despedida, chamou todo mundo, todas as aves vieram, os pássaros, os animais, e foi aquele coquetel gostoso, todo mundo ficou feliz ali, e ela se despediu para seguir o sonho que ela tinha. No dia seguinte, vieram 2 homens, que ela descobriu depois, que se chamavam lenhadores, e eles vieram com o machado e começaram a cortar aquela árvore. E cada vez que ela sentia dor, ela dizia: peraí, houve algum engano, a carta está aqui, eu recebi a carta dizendo que eu vou ser um piano, por que vocês estão me cortando, me machucando? E os lenhadores disseram: é isso, a senhora vai ser um piano, fique tranquila. E enquanto ela chorava, porque ela estava sendo cortada, os lenhadores continuavam o trabalho deles. Bom, quando aquela árvore caiu, foi derrubada, então os lenhadores vieram e cortaram os seus ramos todos. E ela disse: espera um pouquinho, eu sou a árvore mais conhecida aqui dessa floresta, pela minha copa enorme, bonita, vocês não podem tirar esses galhos de mim. E os lenhadores disseram: mas a senhora será um piano, fique tranquila. Ela disse: bom, passei pelo pior, o pior já passou, agora eu vou ser um piano. Os lenhadores pegaram aquele tronco, que não era mais uma árvore grandona, né, frondosa, aquele tronco, colocaram no caminhão e a levaram. Determinado momento, depois de horas de viagem, eles chegaram num campo aberto e jogaram aquele tronco ali. E ela disse: espera um pouquinho, o que vocês estão fazendo? Eles disseram: a senhora vai ficar um pouquinho aqui. E ela disse: mas aqui ao vento, ao ar livre? Eles disseram: a senhora tem que ficar um pouco aí. Mas ela não sabia que esse pouco significava várias estações.
E aí veio a estação da chuva, choveu sobre aquela árvore que não tinha mais proteção. Depois veio o frio, as temperaturas baixas sobre aquela árvore. E depois veio a primavera. E depois veio o calor, o sol intenso. Depois a chuva, depois o inverno, depois a primavera, depois o calor, depois a chuva, depois o inverno. Tantas estações que ela perdeu as contas de quantos invernos e verões ela estava lá. E ela pensava, mas eu só queria ser um piano. E quando ela olhava para ela mesma, ela percebia que aquele tronco bonito já não tinha aquela beleza, por causa da ação do tempo. E depois de tanto clamar, ela desistiu, disse, alguém esqueceu de mim aqui, e aqui eu vou ficar. E passados já alguns anos, quando ela nem se lembrava mais, vieram homens, não aqueles, homens diferentes, e a carregaram. E ela perguntou, o que é que vocês estão fazendo? E eles disseram, a senhora será um piano. A colocaram no caminhão e a levaram para uma serraria. Ela disse, bom, agora o pior já passou e eu serei um piano. Então, quando colocaram na serraria, ali, outros homens a buscaram, e ela esperando para se transformar naquela coisa bonita que ela sonhava, os homens começaram a serrá-la. E aquilo doeu mais do que aqueles machados que a cortaram anos atrás. E ela disse, meu Deus, eu achava que o pior já tinha passado. E começaram a serrar. E ela chorava cada vez que ela era serrada. Depois da serra veio a lixa. E lixaram. E tiraram todos os nós que havia naquele tronco. De maneira que aquele tronco lixado já não tinha mais nada a ver com aquela árvore lá atrás. E aí ela disse, bom, agora finalmente eu vou ser um piano. Aí colocaram aquele tronco bem lixado, bonitinho, na prateleira. E ela ficou ali mais alguns anos. Só que pelo menos estava coberta. Depois de alguns anos, chegaram outros homens. Pegaram aquele tronco e disseram, é esse tronco que vai ser um piano? E ela acordou e disse, nem lembrava mais do que ela queria ser. E ela disse, puxa, é verdade, um dia eu pensei que ia ser um piano. E aqueles homens eram os artistas, que iriam moldar aquele tronco. E aí começaram, cortaram as partes necessárias, foram moldando, trabalharam, pregos que eram batidos, serrotes que cortavam, até que o dia, chegou o grande dia, e ali estava aquele piano lindo, naquele auditório, lotado de gente, para uma grande audição. E as pessoas olhavam para aquele piano e diziam assim, que coisa mais linda esse piano. E a dona Árvore, que era aquele piano, pensava assim, eu que sei, eu que sei o que eu passei para me tornar esse piano. Você e eu queremos muito que Deus trabalhe na nossa vida, não é? O teu sonho, o teu desejo é que você seja uma pessoa parecida com Deus, parecida com Jesus. O teu desejo é que Deus habite a sua vida, e que Deus enche a sua vida, e que Deus transforme a sua vida. Eu sei que esse é o teu desejo, esse é o meu desejo diário também. Agora, eu quero que você entenda que para Deus fazer isso, você precisa andar no caminho que você não conhece, e é um caminho longo, e esse caminho é chamado o caminho das provações. O texto de hoje nos ajuda a entender definitivamente quais são as razões pelas quais o Senhor nos permite passar pelas mais diversas e pelas mais intensas provas da nossa vida. Esse texto de Tiago foi escrito para os cristãos daquela época entenderem por que a gente passa por provações, por que a gente passa por testes, por lutas. Quando a gente entende isso, a gente começa a ter uma postura diferente, porque eu tenho encontrado muitos cristãos que não aceitam as provações, não aprendem com as provas,
não aprendem com os testes. E isso torna a vida mais difícil. Isso torna a vida muito mais complicada. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender em relação às provações, que é a primeira coisa que o Tiago fala aqui, é aprender a dar as boas-vindas para as provações. Por isso que Tiago começa dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Aí você diz assim: mas quando é que a provação traz alegria para a gente? Quando é que a provação traz qualquer tipo de prazer para a gente? Quando a gente entende por que ela existe. E quando a gente começa a entender isso, e começa a dar as boas-vindas para as provações, isso nos capacita a lidar com elas de uma forma muito melhor, de uma forma mais frutífera, de uma forma mais proativa. Então a gente precisa aprender a receber bem as provações que nós temos. Quando é que nós conseguimos dar as boas-vindas às provações? Quando a gente entende o que elas significam. Então, o que eu estou querendo dizer logo no início é que tudo é uma questão da forma como você olha para as coisas. Tudo depende da maneira como você olha para as provações. A forma como você enxerga as coisas é o que vai fazer diferença na maneira como você vai lidar com elas diariamente. Aqui no texto bíblico, o Tiago está falando de provação, e a palavra que ele usa para provação na língua original, onde foi escrito esse texto, que é a língua grega, é uma provação, significa provação para determinado fim, é uma coisa que você vive. A palavra provação aqui significa algo que você vive para sair mais fortificado, para sair mais fortalecido e purificado. A ideia aqui não é no sentido de você é provado para se tornar menor, para te apequenar. A ideia aqui é você é provado para você crescer. Então, do ponto de vista bíblico, todo teste, toda aprovação que a gente tem na nossa vida, o objetivo de Deus é que a gente cresça. Então, se eu passo por uma prova, seja ela de que ordem for, uma enfermidade, a falta de trabalho, a falta de dinheiro, relacionamento familiar, relacionamento conjugal, lutas existenciais, depressão, questões emocionais, se eu passo por qualquer dessas provações e eu não cresço, isso significa que infelizmente eu não consegui viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu não consegui ser aquilo que Deus queria para a minha vida dentro daquela situação de provação que eu passei. Essa palavra provação aqui é o mesmo termo que um pintinho que está querendo voar. Ele bate as asinhas dele, ele está testando as asas. É a mesma palavra. O pintinho está provando as suas asas. Ele está provando para ver se vai dar jogo para ele voar. Quando diz, por exemplo, que a rainha de Sabá foi conhecer a sabedoria do rei Salomão, diz lá que ela foi provar a sabedoria do rei Salomão. É a mesma palavra. Quando diz que Deus provou Abraão, pedindo para ele o sacrifício de Isaac, seu filho, lá em Gênesis 22, é a mesma palavra. Então é uma palavra que tem a ver com essa situação. E isso descreve também uma coisa mais profunda. É a palavra que ajuda a gente a entender quando os artistas antigamente cunhavam as moedas. As moedas antigamente eram cunhadas manualmente. E ali o profissional ele tinha que colocar uma imagem naquela moeda. Então essa palavra provação tem a ver com esse processo
de uma moeda que é cunhada, que ela vai sendo assim trabalhada, para que uma imagem se forme nela. Então, o que acontece é que essa moeda precisa ser bem limpa, toda impureza tem que sair dela, toda sujeira tem que sair dela, para ela ser uma coisa autêntica. Então eu quero que você entenda o seguinte, que todo processo de provação tem a ver com esse desejo de Deus de tornar você uma pessoa autêntica, de tornar você uma pessoa livre de toda impureza, de tornar você uma pessoa pura, de queimar toda sujeira, toda escória que há no nosso caráter. Esse é o desejo de Deus. Quando você lê Romanos 8:29, por exemplo, você lê ali que a razão por que Deus nos chamou, a razão por que Deus nos escolheu, é para nos tornar mais parecidos com Jesus. Essa é a razão pela qual Deus nos chamou. Esse é o grande propósito de Deus para a nossa vida, nos tornar mais parecido com Jesus. Agora, como é que Deus torna você mais parecido com Ele? Como é que Deus nos torna mais parecidos com Jesus? Ele usa esse processo todo que eu estou explicando aqui, para ir trabalhando o nosso caráter, para ir trabalhando a nossa vida, para ir cunhando, imprimindo a imagem dele em nós, e para ir tirando, varrendo, queimando toda sujeira que há no nosso caráter. Agora eu quero te explicar o seguinte: esse agir de Deus é algo que acontece aos poucos, acontece diariamente, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Ninguém muda da noite para o dia, ninguém muda da noite para o dia, ninguém é transformado da noite para o dia, ninguém é transformado numa oração, do tipo, eu vou lá em tal lugar que tem um pastor lá que faz uma oração forte, e eu vou sair dali transformado. Isso não existe, não existe. Não é como um fim de semana, por exemplo, eu vou para o fim de semana num retiro, seja o que for, e de lá eu vou sair transformado. Não é assim que funciona. O agir de Deus é diário. As vitórias de Deus na nossa vida acompanham esse ritmo. Diariamente Deus vai trabalhando a nossa vida, diariamente Deus vai transformando a nossa vida. Esse é um processo que vem de Deus, mas é claro, eu tenho que dizer isso, você já sabe disso, você precisa também colaborar, e eu vou dizer para você aqui como é que você colabora com esse processo, desse agir diário de Deus na sua vida. Agora tem uma coisa interessante, às vezes você ora, ou você está diante de Deus, e você diz assim: Senhor, por que é que o Senhor não resolve meus problemas uma vez? O Senhor já sabe quais são meus problemas, e você sabe, né? Quanto mais você conhece a Deus, mais o poder de Deus, você sabe que para Ele é muito simples resolver nossos problemas, não é? Muito simples. Senhor, estala o teu dedo, e a casa nova minha vai aparecer. É tão simples para Deus fazer isso, por que Ele não faz? Não é? Senhor, estrala o seu dedo e abre aquela porta de emprego para mim. Ou Senhor, sopra e cura essa doença. É tão simples. Por que é que Deus deixa o ser humano passar um ano em tratamento? Por que é que Deus deixa o ser humano ficar anos ali se tratando? Por que é que Deus deixa um pai e uma mãe sofrerem anos até o filho se converter a Cristo? Por que Deus permite essas coisas? Eu vou explicar para vocês por quê. Lá em Êxodo, capítulo 23, verso 29, está escrito assim, presta atenção. Deus está dizendo ao povo de Israel que vai ajudar aquele povo e vai lançar fora os problemas daquele povo. Mas olha o que Deus está dizendo: não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. O que Deus estava dizendo para o povo é o seguinte: eu vou ajudar vocês, e vocês estão entrando numa terra que emana leite e mel, a terra de Canaã,
e eu vou expulsando as pessoas, os inimigos, eu vou expulsando para que vocês ocupem essa terra. Agora, eu não vou fazer isso de uma vez só, porque se eu mandar esse povo todo embora, quem é que as feras do campo vão comer? Quem é que as feras do campo irão atacar? Vão atacar vocês. Então eu vou deixar os outros povos aqui, e vocês terão problema com eles, Deus está dizendo. Vocês terão problemas com os outros povos, vocês terão dificuldades com os outros povos, vocês vão ter que conversar com eles, vão ter que negociar, com algum deles vocês terão que guerrear. Agora, aos poucos, eu vou tirando esses povos daqui, mas eu não vou tirá-los de uma vez, porque há muitos animais selvagens, e se eu tirar esses povos todos daqui, vocês serão as próximas vítimas dos animais selvagens. Vocês estão entendendo o que Deus estava fazendo com o povo? Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: eu não vou resolver o problema de vocês de uma vez só, porque se eu resolver, eu conheço vocês. Se eu resolver, eu sei em quem vocês vão se tornar. E eu já disse aqui várias vezes, vou repetir: Deus não resolve os nossos problemas todos, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de que material a gente é feito, e Deus sabe em quem você vai se tornar se Ele resolver todos os seus problemas hoje. Nem você sabe em quem você se tornará, mas Deus já sabe em quem você se tornará se Ele resolver os seus problemas hoje. Você já imaginou você com os seus problemas resolvidos? Você já imaginou você sem problema nenhum? Você já imaginou você com todos os teus sonhos alcançados? Você já imaginou você mesmo com todos os seus sonhos concretizados? O que seria de você? Você já imaginou o teu coração em que se tornaria? Pense em Davi, por exemplo. Davi já tinha alcançado tudo que ele queria alcançar na vida dele, como rei de Israel, a fama, o reinado dele havia se alongado já, e a Bíblia diz que quando ele havia alcançado tudo que ele queria, e estava de boa, olhando na janela do seu palácio, ele viu a mulher de Urias, Batseba. Ele desejou aquela mulher, e a vida dele virou do avesso. É por isso que Deus ajuda você a resolver seus problemas aos poucos, entende? Ele podia resolver de uma vez, mas Ele resolve devagar, porque Ele tem misericórdia de você. E o fato de Deus não resolver todos os nossos problemas é um ato de amor dele por nós, é um ato da misericórdia dele por nós. Por isso que o texto diz assim. Bem, agora o Tiago diz que as provas precisam ser confirmadas, precisam ser bem enfrentadas, e você enfrenta essas provas com fé, com confiança na palavra de Deus, com confiança nas promessas de Deus. É assim que a gente enfrenta as provas. Tiago diz: tende por motivo de grande alegria passar pelas provações, para que elas sejam confirmadas. O que é uma fé confirmada? O que é uma prova confirmada? É uma prova vencida, entende? Então isso significa que existem provas que não são vencidas. Você entende isso? Há provações pelas quais a gente passa e que nós não vencemos, elas nos vencem. Quando é que uma provação nos vence? Quando a gente termina aquela provação com desespero, com incredulidade, com tristeza, com murmuração, com amargura, ou quando a gente foge dessas provas. É assim que a gente perde uma provação. E Tiago está dizendo: vocês precisam enfrentar as provações e vencê-las, para que uma coisa aconteça com vocês, que vocês ganhem a perseverança. Preste atenção nessa palavra. A Bíblia diz, Tiago diz:
quando nós vencemos uma provação, ela produz no seu coração uma coisa chamada perseverança. Vamos dizer junto essa palavra? Vamos lá? Perseverança. Mais uma vez? Perseverança. Ok, presta atenção nessa palavra. Essa palavra é uma das coisas que você jamais devia esquecer na sua vida. Perseverança. Tiago está dizendo, vou te explicar de novo. Quando uma provação é vencida, ela gera no seu coração uma coisa chamada perseverança. A perseverança, algumas traduções trazem, ao invés de perseverança, a palavra paciência. Tem alguma tradução aí que traz paciência ao invés de perseverança? Paciência não é a melhor palavra para essa tradução, porque a palavra perseverança, ela significa a capacidade de ir além, porque a palavra que dá origem, a palavra grega que dá origem para perseverança é hipomone, que ela significa alguma coisa além do que paciência, porque a paciência significa a capacidade de suportar adversidades, que é uma coisa boa, certo? Você suporta. Mas a palavra perseverança significa a capacidade que você tem de suportar uma adversidade e transformá-la em vitória na sua vida, e transformá-la numa coisa grande, gloriosa na sua vida, entende? A palavra perseverança significa a capacidade que você tem de viver uma adversidade, uma contrariedade, uma situação difícil, e viver de tal maneira que você transforme aquilo em crescimento, em amadurecimento para a sua vida, e você se torna uma pessoa melhor. E Tiago está falando, se você vence uma provação, você ganha uma coisa chamada perseverança, que é algo que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor cada dia. É disso que o texto bíblico está falando. E é por isso que a perseverança é algo que você e eu precisamos desenvolver todo dia. A perseverança é a capacidade que a gente tem de ir além todo dia, além do nosso limite, além do nosso problema, além da nossa provação. É a capacidade que você tem de resistir todo dia, sabendo que aquilo terá um efeito grande na sua vida, um efeito grande no seu coração, um efeito grande para o seu crescimento. E é isso que as pessoas não entendem, que as provações têm um efeito imenso na vida daquele que passa pela provação. Preste atenção aqui. Você passa por provação para você se tornar uma pessoa perseverante. Você está entendendo isso? Você sabe o que assombrava os pagãos na época, quando o evangelho começou? Quando a fé cristã começou? Você sabe o que deixava os pagãos, os romanos, assim, de boca aberta, quando os cristãos eram jogados lá no Coliseu para serem comidos pelas feras, ou quando os cristãos eram crucificados de cabeça para baixo, ou quando os cristãos eram queimados? Você sabe o que deixava o povo de boca aberta? Porque eles olhavam para aqueles homens morrendo, aquelas mulheres, e eles não entendiam por que eles não estavam chorando, e eles não entendiam por que eles estavam tristes, e eles não entendiam por que é que eles não conseguiam manifestar nenhum desespero. Era isso que deixava aquela gente de boca aberta. Há uma situação de um desses cristãos que estava morrendo, queimado, e alguém perguntou assim: por que é que você está sorrindo? Eles perguntaram para um sujeito que estava morrendo numa fogueira, para um cristão: por que é que você está sorrindo? E aquele cristão, pegando fogo, disse assim: é porque eu vi a glória de Deus, e eu me alvorocei vendo a glória de Deus. Sendo queimado,
pegando fogo. Ele disse: eu vi a glória de Deus, e eu estou alvoroçado aqui dentro, de ver a glória do meu Deus. Isso é perseverança. Isso é perseverança. Isso que significa você entender quem é Deus, o Deus a quem você serve. Então, a perseverança é essa qualidade que é formada em você quando você vence as provações. Então deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Você precisa desenvolver perseverança. A perseverança não é um comprimido que você toma para crescer dentro de você. Perseverança é uma atitude que você toma, que vai sendo desenvolvida em você, à medida que você encara as provações e vai vencendo cada uma delas. Amém? Você está entendendo até aqui isso? Está claro? Então vamos continuar, que eu quero terminar essa palavra aqui. Consequências de vencer as provações. Quais são as consequências de um coração que persevera? Então veja só, é um efeito dominó, preste atenção. Você tem provações, você passa por elas, elas geram perseverança. Se você persevera, a perseverança vai gerar 3 coisas em você. É assim que funciona, irmãos. Não tem segredo, não há fórmula mágica. É assim exatamente como eu estou ensinando vocês, como diz a palavra de Deus. Você passa por provações, com fé, com confiança, você se torna uma pessoa perseverante. A perseverança vai fazer 3 coisas em você, que Tiago fala aqui no texto. Em primeiro lugar, ela vai tornar você uma pessoa perfeita, diz aqui o texto. Está escrito aqui no texto. Ao final, a perseverança tornará você uma pessoa perfeita. A palavra perfeita aqui não é aquela pessoa que não erra. Não é esse sentido. A palavra perfeita aqui significa madura. A pessoa equipada. É a mesma palavra que aparece lá em Efésios 4:12. Lá em Efésios 4:12 diz, está escrito assim, que Deus deu à igreja pessoas com o dom do apóstolo, do ensino, e o dom do pastor, e o dom de pastor, que é para essas pessoas equiparem os crentes, para que esses cristãos equipados possam servir melhor a Deus. Essa palavra que aparece lá, equipados, é o teleios no grego, que é a mesma palavra que aparece aqui. Então, a perseverança torna você uma pessoa madura, uma pessoa perfeita, uma pessoa preparada, equipada, entende? Para servir melhor a Deus. Às vezes alguém diz assim: puxa, eu queria tanto servir melhor a Deus, eu queria tanto poder me envolver mais com as coisas de Deus, com o reino de Deus, eu queria tanto poder colocar meus talentos e meus dons ao serviço de Deus, eu queria tanto poder servir melhor as pessoas, mas eu não consigo, eu não me sinto preparado. Sabe por quê? Porque não tem perseverança, porque não consegue passar pelas provações. Quando vem uma provação, já desanima, já não quer mais saber de Deus, já não quer mais saber da palavra de Deus, já não quer mais saber de orar, já não quer mais saber da igreja, já não quer saber de mais nada, não persevera. Aí não persevera, nunca está pronto, porque só está pronto quem persevera. É o que Tiago está dizendo. O único jeito de você ser uma pessoa madura, bem preparada, bem equipada, é quando você passa pelas provações e você ganha perseverança no seu coração. Então a palavra perfeita aqui, como eu disse, é essa palavra da pessoa que está pronta para fazer alguma coisa, entende? Quando, por exemplo, Jesus chamou Pedro e André para segui-lo, a Bíblia diz que eles consertavam as redes. O consertar as redes ali significa preparar as redes para serem lançadas de novo. É a mesma coisa, é o mesmo sentido daqui. Consertar as redes significa prepará-las. Aqui, o que Tiago está dizendo é: Deus usa as provações
para tornar você uma pessoa perseverante, para preparar você. Então, o final de tudo é tornar você uma pessoa madura, uma pessoa equipada. Agora, se você desiste no meio do caminho, se você desiste toda semana, se você se prostra toda semana, se você não persevera todo dia, você nunca vai estar preparado, você nunca vai estar equipado para isso, entende? E aí, então, você sempre vai precisar daquela injeção toda semana, para ver se você levanta do seu desânimo, se ele levanta do seu sono espiritual. Então, a primeira consequência de uma vida que persevera, primeira consequência é essa: é uma vida perfeita, equipada, uma vida madura, pronta para fazer, pronta para servir. Então isso significa o seguinte: à medida que você passa pelas provações, preste atenção nisso, à medida que você passa pelas provações, você está se qualificando, ou você está se desqualificando como pessoa. Você está entendendo isso? É você quem decide. Quando você passa por uma provação, você está se qualificando, ou você está se desqualificando. Então você pode ficar 10 anos numa igreja, você pode passar 20 anos numa igreja, e não se qualificar nunca, porque qualquer provação que vem, você já tropeça, você já desanima, você já não quer saber de mais nada, aí você não se qualifica nunca, e fica na igreja 1, 2, 10 anos, 20 anos, aí chega uma hora que o pastor fala: não aguento mais, não aguento mais. O desqualificado não qualifica nunca, meu Deus do céu. Passa ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e não qualifica nunca, porque não persevera. E pastor quer ver gente que persevera, e eu estou aqui para vocês perseverarem, e eu estou aqui para qualificar vocês, para ensinar vocês, para ajudar vocês a se prepararem, para vocês se qualificarem, e para vocês perseverarem, para vocês servirem melhor. Essa é a ideia. A gente precisa cada dia perceber isso. Eu estou sendo qualificado. Segundo lugar, o Tiago diz que a perseverança torna uma pessoa completa. Em primeiro lugar, torna a pessoa preparada, equipada. Segundo lugar, torna a pessoa completa. Completo aqui significa inteiro, íntegro, inteiro. Pessoa que não é dividida. A pessoa que está perfeita em cada uma das suas partes. É a pessoa inteira. É a pessoa que não é dividida. Isso aqui tem a ver com o seu caráter. Preste atenção nisso. Para a gente crescer na fé, ou faz parte do nosso crescimento, o trabalhar de Deus. Lembra da história da árvore, que queria ser o piano, certo? A árvore queria ser um piano, era um sonho legítimo que ela tinha, mas ela não tinha como ser um piano sendo uma árvore. Ela não tinha como ser um piano com aquele monte de galho bonito que ela tinha, aquela copa. Ela não tinha como ser um piano com aqueles nós na madeira, nos troncos dela. Não tinha como ser um piano. E você não tem como ser parecido com Jesus com as falhas do seu caráter. Nós não temos como ser parecidos com Jesus com as falhas do nosso caráter, com as nossas divisões interiores. Então, o que Tiago está dizendo é que as provações são um meio de Deus de trabalhar o nosso caráter, as imperfeições do nosso caráter, as fraquezas do nosso caráter. Você entende isso? É o jeito que Deus tem de fazer as coisas. Nós somos pessoas muito divididas interiormente.
Um dia eu vou falar mais sobre isso. Mas eu quero dizer só o seguinte para você: nós somos pessoas divididas na nossa alma, nas nossas emoções. Como assim? Vou te explicar. Vamos dizer que hoje você tem um desejo imenso de servir a Deus. Amanhã, por alguma razão, problema qualquer, você já não quer mais saber disso. Hoje, nós temos um desejo grande de sermos fiéis a Deus. Amanhã, a gente esquece isso e a gente corre atrás de outras coisas. Nós somos pessoas divididas. Nós não conseguimos permanecer inteiros naquele propósito o tempo todo. É o que o texto nos ensina aqui. Então veja só, o texto está nos ensinando que Deus usa as provações e a perseverança para nos tornar pessoas completas, para vencer os nossos velhos pecados, para limpar as antigas manchas, para alcançar novas virtudes e novos valores na nossa vida. Deus usa essas coisas. Preste atenção aqui para mim, não nos bebês, por favor. Deus usa as provações da nossa vida para limpar a nossa alma e para limpar o nosso caráter. Deus usa as provações para fazer com que você seja melhor e vença essas coisas dentro de você, para que você se torne uma pessoa completa, para que você se torne uma pessoa inteira. É isso que Deus quer fazer conosco. Em terceiro lugar, o Tiago diz que Deus nos torna perseverantes, porque a perseverança faz com que nós não sejamos mais deficientes em nada. O que Deus está querendo dizer aqui, o que Tiago está querendo nos ensinar, é que Deus não quer que a gente fique falhando durante a nossa vida. A palavra para deficiente aqui significa aquela pessoa que começa uma coisa e não termina. É o sujeito que começa a atravessar a ponte e depois volta no meio da ponte. É o sujeito que começa uma obra e fica pela metade. É o sujeito que vai para a guerra e não se prepara e perde a guerra. É o sujeito que vive de uma forma negligente e não percebe os buracos do caminho e cai nos buracos. E aí, ao invés daquele sujeito ajudar outros, ele tem que ser ajudado, porque ele fica caindo nos buracos, porque ele não presta atenção, ele não presta atenção nas armadilhas, ele é deficiente nesse sentido, você está entendendo? Ele é deficiente nesse sentido, ele vive falhando. É claro que Deus sabe que nós somos imperfeitos, é claro que Deus sabe que a gente falha o tempo todo, Deus sabe que eventualmente a gente tropeça e cai, Deus sabe disso, mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando daquela pessoa que abandona, entende? Ela abandona o que ela está fazendo, ela abandona a fé, ela abandona os seus propósitos, ela abandona a sua luta, ela abandona qualquer coisa quando vem a provação, ela abandona os relacionamentos, ela abandona as amizades, ela abandona o seu desejo de ser uma pessoa melhor, ela abandona o seu caráter, o desejo de ter um caráter melhor, ela vai abandonando, porque ela é cheia de falhas. E o texto está dizendo que a perseverança faz de você uma pessoa que não abandona. Você entende isso? Então preste atenção que eu vou terminar essa palavra aqui. Hebreus 5,8 diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, pelas provações que ele passou. Diz lá isso, Hebreus 5,8. Preste atenção. A perseverança faz de você uma pessoa madura. A perseverança faz de você uma pessoa inteira, que não tem um coração dividido. E a perseverança faz de você uma pessoa que não abandona.
Veja bem, você quer ser uma pessoa madura, preparada, equipada para fazer aquilo que você tem que fazer na sua vida, para cumprir o seu propósito nessa vida, para fazer aquilo que Deus quer que você faça? Você quer ser uma pessoa preparada, bem equipada? Persevere. Você quer ser uma pessoa inteira no seu caráter, sem manchas, sem fraquezas, vencendo as suas fraquezas? Persevere. Você quer ser uma pessoa que não fica abandonando as obras que Deus tem que fazer na sua vida? Persevere. Vença as provas. Dê as boas-vindas para as provas, para as provações. Permita que isso gere perseverança no seu coração. E você vai ser uma pessoa assim. E é por isso que Tiago disse para todos nós: meus irmãos, tenham por motivo de muita alegria passar pelas mais variadas provações, porque as provações, uma vez confirmadas, vão gerar perseverança. E o dia que a perseverança amadurecer no teu coração, você vai ser uma pessoa pronta, você vai ser uma pessoa inteira, e você vai ser uma pessoa que irá até o fim nas coisas que você começa. Aquela árvore queria ser um piano, ela se tornou um piano. Você quer ser aquilo que Deus tem preparado para você? Deus vai fazer. Agora se prepare, vença as provações com a graça de Deus. Busque a Deus, diga: Senhor, me dá graça para vencer essa provação aqui. Não quero desistir, quero estar firme, eu quero crescer, eu quero vencer cada uma delas, com a tua graça, com o teu poder, com o teu Espírito vivendo dentro de mim. Quero vencer cada uma delas. Eu não quero ser um cristão que desiste no meio do caminho, que para na metade, que volta, que não quer mais saber, que abandona. Eu quero ser uma pessoa que cresce, eu quero me tornar uma pessoa madura, eu quero que a imagem de Jesus seja impressa aqui em mim, eu quero ter uma vida cheia do teu Espírito, eu quero que a vida de Jesus transborde dentro de mim, derrame dentro de mim. Eu quero ser uma pessoa inteira, eu não quero ser um homem dividido, que uma hora quer Jesus, outra hora não quer Jesus, que uma hora quer ter uma vida santa, outra hora quer ter uma vida de pecado. Eu quero ser uma pessoa inteira, e eu quero ser uma pessoa que vive até o final, que nunca abandona aquilo que começa. O meu desejo é que você seja uma pessoa assim, que você viva de tal maneira que você se torne exatamente isso, o que o Tiago escreveu aqui. Ele escreveu isso para os cristãos daquela época, e eu estou reproduzindo isso para os cristãos dessa nossa geração. Não desista diante das provações. Elas são difíceis, elas são duras, elas são pesadas, elas desgastam, elas nos trazem peso, tristeza, mas elas passam. Nenhuma provação dura a vida inteira, nenhum caminho difícil dura a vida inteira. Elas passam, e o dia que elas passarem, você vai ver que você se tornou uma pessoa melhor, que você se tornou um piano, e aí você vai dar graças a Deus, porque depois de tudo, você se tornou naquela pessoa que Ele planejou para você. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale, que o Senhor imprima essa palavra nos nossos corações. Feche os seus olhos, por favor, e vamos ter um momento de oração.